Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia. O texto que nós vamos fazer na leitura de hoje é a segunda epístola de João. Nós vamos ler toda a carta, vai ser uma carta pequena. A gente vai tratar mais especificamente dos versos 4 a 11, mas a gente vai fazer a leitura do verso 1 ao verso número 13. O texto nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero em ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito e maravilhoso, nosso Pai eterno, nós agradecemos a Ti por este dia, por esta manhã, por podermos aqui estarmos juntos para compartilharmos a Tua Palavra, para sermos, ao Senhor, por Ti alimentados e instruídos, ao Senhor, da Tua parte. Nós agradecemos a Ti pela Tua Palavra, que é conosco, que é, ao Senhor, o nosso guia e a nossa orientação, ó Pai, e a qual o Senhor nos deixou a Tua revelação, para que nós pudéssemos, ó Senhor, trilhar os Teus caminhos, através do entendimento de Ti, ó Pai, que é revelado pelo Teu Espírito Santo, que hoje habita em nós. Nós louvamos a Ti, ó Deus eterno, pelo Teu infinito amor, e sempre seremos gratos ao Senhor e devedores por esta obra que o Senhor fez em nós, e permanece, ó Senhor, a fazê-la nas nossas manutenções e na nossa perseverança, ó Deus. E também por termos a certeza, ó Senhor, a convicção de que haveremos de ser glorificados em Ti, conforme a Tua Palavra nos anuncia, e nós temos a nossa completa esperança e certeza. Nós vivemos, ó Senhor, e aguardamos a Ti, e é por isso que nós nos fazemos, ó Deus, aqui neste dia, para cultuarmos a Ti, e para, Deus, exaltarmos ao Teu santo nome apenas, pois a glória é Tua, ó Senhor, e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa ter misericórdia de minha vida, e usar-me, Senhor, nesta manhã apenas como instrumento Teu, Senhor, pois careço de Ti, do Teu auxílio e do Teu Espírito, ó Senhor, a fazer todas as coisas em favor, ó Senhor, meu e da Tua igreja, ó Senhor, no anúncio da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fiz a escolha desse texto da segunda epístola de João, né? Eu fui, desde que a gente fez a proposta do Neto, em que nós haveríamos de estudar a carta e fazer um resumo, alguns pontos me tocaram bastante com relação a alguns princípios que João ele traz para esta igreja e para a igreja de Cristo, né?
e alguns deles me chamaram bastante atenção com relação à falta do que nós, hoje igreja, e eu vou falar igreja brasileira, né, aqui no nosso contexto, mas até a igreja como um todo nós poderíamos dizer, como ela é falha em cumprir alguns aspectos do que João aconselha esses irmãos que se cumpra. E a gente vai procurar extrair cada um deles exatamente para ver como a igreja hoje erra exatamente o alvo na prática do evangelho, aqui conforme as instruções de João. O tema da pregação é o seguinte: Igreja Brasileira Contemporânea, uma organização que peca contra Deus. E aí a gente vai ver alguns princípios disso, a gente vai procurar fazer uma análise do texto, os princípios que João deixa para essa igreja, e como em contrapartida, né, num contraponto, a igreja ela deixa de cumprir a cada uma dessas coisas. A igreja de hoje e a igreja organizacional. É por isso que no título eu procurei colocar exatamente uma organização que peca contra Deus. A organização por nome de igreja hoje na sociedade, não uma igreja eleita, que também falha em alguns aspectos, mas pela misericórdia do Senhor, ainda pela tua ajuda, o teu auxílio, pelo teu Espírito Santo que Ele deixou em nós, ainda nós temos a capacidade de cumprir o desígnio que Ele nos deixou. A carta é escrita pelo apóstolo João, né? Algumas coisas eu vou só refrisar, como a gente já tratou e como cada um de nós estudamos, mas eu vou frisar alguns deles. A carta é escrita pelo apóstolo João, que aqui ele se apresenta à igreja como presbítero, por ser exatamente nessa mesma época presbítero de uma das igrejas, né, a igreja de Éfeso. E a senhora eleita, né, a destinatária dessa carta, que é exatamente uma figura que João ele utiliza, a senhora eleita e aos seus filhos, no verso número 1, que é exatamente a igreja local que é destinada a essa carta, e os seus filhos são os cristãos desta igreja. Algumas pessoas ou alguns estudiosos levantam até algumas dúvidas, algumas interrogações com relação a isto, e dizem que é na verdade destinada a uma determinada pessoa, a uma mulher e a sua família, e que os cristãos deste local congregavam nesta casa, então ela acaba sendo tanto para essas pessoas, quanto para uma senhora e os seus filhos, como também para essa igreja local que congrega nesta casa, como era comum na igreja primitiva, o ajuntamento dos cristãos, a congregação na casa de um dos irmãos, como a gente vê outras cartas de Paulo, por exemplo, que são destinados aos santos, que eram exatamente as pessoas pastores, ou então as pessoas que cediam as casas, mas normalmente as duas funções. Mas com isso a gente teria também observar alguns pontos que são se realmente era destinada a uma pessoa. Também nós vemos lá no final do capítulo que João ele vai se referir a uma outra pessoa, né? Se for realmente dessa forma, que são, no caso, os filhos da tua irmã, lá no final na saudação em que ele deixa, na despedida. Como também, de fato, então, se nós crêssemos e fosse realmente desta forma, essa também teria de ser uma pessoa. Mas a gente vê que realmente no texto o que mais é perceptível é que também a saudação ela parte de João e dos irmãos da congregação a qual ele representa através da carta, da sua igreja. Então também se referindo a uma figura, não a uma pessoa, mas exatamente a igreja, esta que ele hoje é presbítero, e ele redige a carta para essa outra determinada igreja que ele se refere como uma irmã. Outros aspectos que a gente pode ver com relação a isto é o uso do plural ou do singular, né, que João ele faz por alguns momentos. A gente vai ver nos versículos 6, 8 e 10, João faz referências no plural. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Então ele se refere a um grupo de pessoas. Assim como também no 8 e no 10 você vai poder ver. Mas ele também faz uso em alguns determinados pontos no singular. Nos versos de 1, 4, 5 e 13. Vamos fazer a leitura de dois deles. O versículo de número 1. O presbítero
a senhora eleita. Ele faz referência a uma pessoa. De número 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos. Então ele se refere aos filhos também de uma pessoa. Os demais, rapidamente. 5. E agora, Senhora, peço-te não que como se escrevesse mandamento novo. Também a Senhora. E o de número 3 é o fim. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Mas a gente vê que em cada uma dessas vezes que João utiliza a forma no singular, ele está se referindo exatamente às igrejas, tanto a senhora eleita como a sua irmã. Então não dá margem para que nós acreditemos que isso realmente seja destinado a uma pessoa fisicamente. A carta foi escrita por volta do ano, entre os anos 85 e 95. As evidências são exatamente por conta das similaridades em que há com as demais cartas, que levam o nome de João, bem como o Evangelho. E aí, por isso, há esse tempo, né, de 10 anos para que seja entre esse tempo, tanto historicamente, como também pelos fatos que ocorrem, né, no contexto. Então, ambas elas, tanto a primeira e a terceira carta de João, foram escritas por volta destes anos. E agora a gente vai procurar externar algumas coisas do texto e trazer para as nossas vidas algumas similaridades em que há com a nossa igreja atual. O tom da carta, a gente é perceptível em que há um contraste, né, em dois determinados momentos. A carta ela inicia com João falando em um tom de alegria, de amor, né, entre essas duas igrejas. A alegria de que ele vê a igreja como os seus filhos, né, os cristãos desta igreja, eles procedem bem, conforme o mandamento do Senhor, e o amor também por compartilharem deste evangelho, ao qual vai ser até um dos assuntos que João ele vai tratar com relação a este amor. E num segundo ponto, João ele também se preocupa e faz alertas a esta igreja com relação aos falsos profetas em que surgem no meio dos cristãos e saem até do meio dos cristãos. E há uma preocupação de João, tanto por conta destes que estão na igreja, permanecem na igreja, de eles, porventura, serem enganados por esses homens que ele chama de anticristos, e a gente vai ver quem são eles, como também pelo fato de isso já ser corrente no meio dos cristãos. A gente vai ver algumas referências, assim como na primeira carta, João fala de pessoas em que saíram do meio deles, não eram deles, mas eles vieram a ser já ludibriados com este falso ensino. Então não é apenas uma preocupação para que isso porventura venha ocorrer, mas é algo que já é corrente no meio dos cristãos, de pessoas que vêm sendo enganadas por estes falsos ensinamentos, adotam a cada um deles e passam a pregar e a querer ensinar a outros a respeito disso. Então são esses dois cenários em que nós vemos no início da carta a alegria de João com relação à prática de alguns irmãos, ele se refere a alguns dos seus filhos, e não todos eles, e também a preocupação por conta daqueles que erram. Há algumas importâncias em que eu já queria ressaltar, que a gente vai ver nos 4 primeiros versos, e até nos 3 primeiros a gente já encontra de uma forma muito mais específica. Nos 3 primeiros versos, João ele vai fazer uso também no de número 4 com relação aos mandamentos. Mas já na saudação de João a esta igreja, ele faz o uso do termo verdade por 4 vezes, nos versos de 1 a 3. E João ele já procura expressar a esses irmãos qual a sua intenção com relação a isso, ou ainda que não seja tão perceptível, mas na leitura de toda a carta isso se torna muito nítido. E é a verdade que João aqui ele traz, e eu até tomei uma fala do Neta, né? Que é exatamente a questão de ver a verdade como a realidade, viver de acordo com a realidade das coisas. Ela é exatamente contrastada com a mentira da prática do Evangelho que é corrente neste momento, por alguma das pessoas. São pessoas que vivem com uma fantasia ou vivem na mentira por conta de que Cristo ele é esta verdade
E as pessoas que vivem em qualquer outro interesse que não seja este, elas não vivem de acordo com a verdade absoluta que nós conhecemos, que é Cristo, ao qual nós nos perdemos, e hoje aqueles que continuam sob o jugo do pecado e não foram regenerados e continuam a viver as coisas do mundo, vivem ao passo de uma vida de mentiras, vivem desconectados exatamente como nós fomos e não foram religados ou reconciliados, e não vivem em função daquilo para que nós fomos criados, que é para a glória de Deus. Esta é a forma de se viver na verdade, para aquilo que nós fomos realmente postos. Viver para a glória de Deus, para a adoração a Deus. Aquele que não vive para isto, ele não vive de acordo com a realidade do que ele foi posto, com a realidade do porquê nós somos criados. Então ele vive através da mentira. E João ele vai usar esse termo da verdade exatamente por 4 vezes já na sua saudação. E essa realidade é Cristo. Eu vou pedir que vocês abram lá em João, lá no Evangelho, o capítulo de número 14. E o verso de número 6, apenas. Na própria fala de Jesus, ele diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João ele vai, assim como na sua escrita aqui no Evangelho, quando eu falei a respeito das formas como nós reconhecemos, por exemplo, de que as cartas foram escritas pelo apóstolo, assim como o Evangelho, é exatamente por conta dos usos próximos e similares que João ele faz tanto no Evangelho como nas cartas. E a gente vai ver que o assunto do amor, Jesus Cristo como caminho ou como a verdade, como a prática do Evangelho, como exemplo a prática do Evangelho, são assuntos comuns na sua fala. Um outro texto, também aí no Evangelho, o capítulo de número 17. É importante que nós já façamos uso disso, porque João ele vai exatamente deixar claro como se há de conhecer essa verdade. 17, e o verso também de número 17. Diz assim, na oração de Jesus: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Este é o meio pelo qual nós podemos conhecer a esta verdade, a Cristo, que é propriamente Ele, né? Como nós havíamos falado já alguns dias atrás, que Cristo ele é a própria verdade, que Ele é a própria vida, assim como Ele faz a referência a ser o próprio caminho, e não que Ele traz este caminho, ou que Ele traz os meios, ou que Ele anuncia um modo para que nós possamos adentrar ou chegarmos ao Pai. Jesus ele não apenas exemplifica, Ele é o único caminho ao qual ele é anunciado e é dado por Deus. É o único caminho pelo qual nós podemos chegarmos ao Pai. Voltando lá para a carta, para a epístola, 2 João. O que é esta verdade? O verso de número 3 diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. E apenas aqui nesse trecho do versículo de número 3, João ele discorre sobre cada uma desses aspectos, ele introduz a questão da verdade, e aí aqui ele vai dizer qual é ela, que é exatamente Cristo, como Filho de Deus. João ele coloca na sua saudação a importância em que há do Pai e do Filho. Ele coloca o Pai e o Filho no mesmo patamar, como Deus. Talvez aqui nos nossos dias nós pudéssemos exemplificar, por exemplo, se nós saudássemos uma igreja ou se fôssemos redigir uma carta a alguém e disséssemos: eu saúdo em Deus Pai e no profeta
Daniel. Isso já é entendível para as pessoas em que há uma problemática, porque é como se eu colocasse a saudação por Deus, Pai, que Ele é soberano, e por Daniel. Então há uma problemática nisso. E João ele faz a referência exatamente a Jesus Cristo dessa mesma forma, porque a saudação é em Pai, no Pai, em Deus Pai, como em Cristo, como Deus, aquele que é o Filho de Deus, que foi dado por nós. E esta é a verdade a qual deve ser seguida. E João ele faz essa referência exatamente já numa intenção de um rebate, de uma refutação com relação a falsas doutrinas em que surgiam na época. A gente vê, por exemplo, na primeira carta, como o apóstolo ele fala, aquele que não tem o filho, não tem o pai, e não há um modo de obter um ao outro sem essa conexão. Se não tem o filho, se não se crer no filho, bem como nos moldes, ou no trato, ou na forma por qual ele foi dado a nós, em carne, porque ele morreu pelos nossos pecados, não apenas crer que Jesus ele veio à terra, e até pode vir por ser a crença de que ele é o Filho, mas se não se crê em cada uma das funções, e cada um dos desígnios que foram efetuados através de Cristo, também é errôneo e não se obtém exatamente a crença, a fé em Cristo, bem como não se tem também o Pai. As intenções do apóstolo em tratar cada um destes assuntos, é importante que nós nos situemos com relação ao tempo aqui e o que se ocorre. E o verso de número 7 vai nos dizer o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais quais são as intenções de João na sua fala, bem como do porquê ele está falando a respeito dessa verdade, quando nós vamos entender quem são estes enganadores. A gente já falou por algumas vezes, era corrente, né, neste tempo a gente consegue tanto nos situarmos com relação ao tempo em que a carta foi escrita, e historicamente nós podemos ver o que se passa, e que neste mesmo tempo surgia, ou já era na verdade corrente também nesta época, a ideia do gnosticismo, que era um pensamento da época com raízes tanto filosóficas, né, influências filosóficas, como religiosas. E era um grupo que ele tomou formas, né, e, com o cristianismo, formas e atitudes, ações que procuravam se adequar ao cristianismo, ou formas, exatamente eu digo porque não era realmente a verdade do cristianismo, mas em alguns dos seus aspectos eles tanto professavam, né, ser um grupo de cristãos, essa seita, como eles também nas suas práticas eles procuravam até se adequar com relação a algumas práticas corretas do cristianismo, mas somente formas. Assim como se nós fôssemos colocar hoje algumas seitas, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, e eles têm algumas formas similares com o verdadeiro cristianismo, mas são apenas formas, realmente, porque a sua prática, a sua essência é longe de ser. Então eles tinham também essas formas, estavam entre os cristãos e se tornava perigoso para os cristãos exatamente por conta disso. Uma outra fé, uma outra religião que ela se confessa como uma oposição, ela oferece em partes menos perigo do que uma outra em que se diz ser parte de nós, mas ela erra e erra com grandes agravantes. E é por isso que João chama estes de anticristos e enganadores. A gente vai ver algumas coisas com relação a isto, as importâncias. O gnosticismo foi, por conta disso, também uma das seitas mais perigosas dos primeiros séculos da igreja primitiva, por estar entre os cristãos, por ter surgido também entre cristãos em que se converteram
mas eles tinham ainda raízes com relação a esses fins filosóficos e procuravam utilizar deles no meio dos cristãos. Assim como os judeus, eles vinham com toda uma raiz religiosa, farisaica ou cerimonial, e a lei muito embutida ainda neles, como uma prioridade, com as obras como fator para a fé. Assim também os novos convertidos, a gente vai ver em Coríntios, né, com toda essa ideia filosófica grega, eles também trazem toda essa bagagem com eles, quando eles começam a entrar dentro das igrejas, e assim como os judeus trazem a sua bagagem, eles também, e alguns deles não se desvinculam disso, não entendem e não obtêm o novo nascimento, que é rompido as práticas anteriores do velho homem e tudo que é secular, e se passa a viver pelo Espírito. É por isso que Jesus diz lá em João 3 que se faz necessário nascer de novo, porque a gente vê, por exemplo, nas nossas igrejas hoje, como pessoas elas simpatizantes, elas adentram, ou até pessoas que podem ser eleitas, mas ainda não foram chamadas, e como elas adentram nas igrejas com uma bagagem enorme das suas vidas, e por elas não obterem um novo nascimento e se desvincularem disso, elas querem trazer isso para dentro da igreja, a prática como uma mistura, né? Ela procura trazer as suas experiências para dentro da igreja, tanto na sua fala como na sua prática. E isso, às vezes, há outros dentro das organizações que eles assimilam isso como algo bom, e aí começam a obter a mesma prática como se fosse uma soma, né, do evangelho ou de alguns aspectos do evangelho mais as minhas experiências, quando não é isso que ocorre. Quando nós nos convertemos, é necessário que nós deixemos exatamente todas as nossas experiências e todas as nossas aspirações, os nossos desejos carnais e individuais, para que nós vivamos exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina. O pensamento gnóstico, dentre muitas controvérsias, há duas delas que eu quero destacar, que são duas das mais importantes do grupo, e duas que eu percebo que João ele procura refutar no texto. A primeira delas é a teoria gnóstica, de que eles sustentam a ideia do dualismo com relação ao espírito e à matéria, né, que é um dos assuntos que a gente já até falou por algumas vezes, da matéria ser essencialmente má e o espírito bom. E como resultado disso, qualquer coisa que era feita no corpo, ou no corpo e através dele, os gnósticos entendiam como algo mal. Se o corpo ele tem essa essência má, então as suas práticas ou aquilo que é feito nele por ele é também mal, não possui valor algum. O valor ele está totalmente, e ele é encontrado totalmente no reino espiritual, né, no entendimento deles. E apenas, a vida ela é encontrada apenas no âmbito espiritual. E é por isso também que eles não acreditavam que Jesus havia vindo ao mundo em carne. É o que João ele vai exatamente deixar claro aos irmãos, muito mais a nós, porque há os irmãos em que eles vivem nesse contexto. E eles sabem que é comum esse pensamento já entre os irmãos. E quando eles leem esse verso de número 7, que João escreve a eles, é claro que na hora há aquele estalo, né? João ele está falando a respeito disso. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Quem são estes? Os gnósticos. Assim é o enganador e o anticristo. Então aqui a gente já consegue perceber um dos motivos pelo qual João está falando a respeito disso, que é por conta de uma dessas características do grupo. O segundo ponto também ainda fruto dessa ideia espiritual e carnal, desse dualismo, é o conhecimento elevado que os gnósticos acreditavam, como uma revelação além da Bíblia, uma revelação que eles recebiam num plano místico apenas, que não havia sido dado da parte de Deus através dos apóstolos e por nenhum deles, bem como também não havia base qualquer
que seja nos escritos da época com relação ao Antigo Testamento. E aí a gente vai ver algumas falas de João que elas se ligam a isso. O entendimento dos gnósticos era exatamente de que isto vinha da parte de Deus, misticamente, apenas eles recebiam num conhecimento além da Bíblia, além do que era anunciado na doutrina dos apóstolos, e que ele era especificamente para alguns apenas. Alguns que foram acariciados da parte de Deus e receberam este conhecimento elevado, além do que os irmãos comumente tinham dentro da igreja. E eles entendiam também que este conhecimento se fazia até necessário para que se comprovasse a eleição de alguns deles e até a salvação de alguns deles. Era necessário se obter este conhecimento, fruto de toda essa ideia filosófica, para que se houvesse exatamente a exterioridade de que a pessoa ela é um cristão, de que ela é escolhida e de que Deus trouxe isso sobre ele. Se Deus trouxe esse conhecimento sobre ele, é porque ele é um escolhido de Deus e ele foi dotado desse conhecimento da parte de Deus e foi trazido a ele, não se sabe de onde, mas Deus colocou sobre ele. E aí algumas importâncias com relação a isso. João ele vai falar a respeito dessa verdade, que é Cristo, nos versos de número 5, aliás, de número 4 do 5. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Já desde o princípio, quando João ele firma a sua carta na pessoa de Deus Pai, de Jesus Cristo, ele já faz a afirmação com relação a essas verdades do cristianismo. E é lógico, se é cristianismo, são verdades que são baseadas e totalmente firmadas na pessoa de Cristo. E também aqui nos versos ele procura já destacar, até para nós parece que é meio que sorrateiramente, né? Mas para os irmãos, novamente, muito mais ampliado a ideia de que os seus ensinos não são nada além do que já tem sido anunciado. Nada além do que se encontra nos mandamentos do Senhor, tanto na antiga aliança, como que foram anunciados e interpretados na pessoa de Cristo, como nas próprias falas de Cristo, como os próprios ensinamentos de Cristo, quando Cristo ele enfaticamente ele faz essa leitura do Antigo Testamento também na prática do amor, tanto o amar a Deus acima de todas as coisas, como o amor ao próximo. Então João não está trazendo nada de novo, e ele está deixando claro para os irmãos que essa é a base da nossa verdade, de que não há nada além do que ele vai fazer também lá posteriormente, da repulsa, da indignação, e de que os irmãos resistam a estes falsos ensinamentos, quando ele vai falar a respeito de que se alguém traz qualquer ensinamento que não seja este, que se apartai-vos dele. Mas aqui nesses versos, João ele já procura dizer: esta é a base da nossa verdade, nada novo, além daquilo que já se encontra nos mandamentos do Senhor, aquilo que foi revelado a nós, eleitos do Senhor, seja na antiga aliança, no seu povo escolhido Israel, como agora, a qual nós fomos enxertados nele, os gentios, e nós passamos a viver também de acordo com isto, como também aos ensinamentos de Cristo Jesus. Então, diante de todo esse cenário, dessas afirmações e aprovações do apóstolo com relação a esta igreja, com relação a alguns dos cristãos que fazem e têm uma boa prática de acordo com os mandamentos do Senhor, bem como também a reprovação dos falsos ensinos daqueles que estavam entre os cristãos e passaram aos passos do mundo, João lhe deixa alguns ensinos para esta igreja, que é a igreja eleita, assim como também eu entendo que para toda a igreja eleita dos tempos
quaisquer que sejam na terra. A igreja que é escolhida por Cristo e constituída em Cristo e através de Cristo na terra, por qual nós somos salvos, lavados pelo seu sangue, e então somos feitos a igreja do Senhor. Ok, nós vamos para o texto. Eu dividi, dentre esses ensinamentos de João, 3 aspectos dos seus ensinamentos em que ele deixa esses irmãos como eles devem proceder. E são eles: que nós conheçamos a verdade, que nós andemos na verdade e que se permaneça na verdade, e junto a isto, que se permaneça na verdade, que se combata a mentira. É impossível desvincular o fato de nós estarmos na verdade e nós compactuarmos com a mentira. E isso vai ficar claro no final da carta, na escrita de João. É impossível. Se nós conhecemos esta verdade, nós andamos verdadeiramente nela e permanecemos, é impossível que nós não combatamos a mentira, que nós não anunciemos o verdadeiro evangelho, e com relação, se nós anunciamos a verdade, que haja o confrontamento da mentira. O que João está fazendo? João, ele poderia simplesmente dizer aos irmãos, trazer os ensinamentos e falar: deve ser assim, que vocês andem conforme o mandamento do Senhor, eu me alegro por aqueles que andam, vocês devem proceder desta forma, devem amar, devem obediência. Mas além disso, há uma outra necessidade que João vai tratar a partir do versículo de número 7. Não é apenas necessário que se trate das verdades, isso é o primordial, mas é impossível desvincular do fato de que se é necessário combater as mentiras, combater os falsos enganadores, os anticristos, e alertar os irmãos com relação aos cuidados em que devem se ter. E dentre esses 3 pontos, eu queria falar um pouco sobre cada um deles, e exatamente, como eu havia dito, contrastar com a igreja, na verdade, numa interrogação, né? Será que realmente a igreja tem cumprido cada um desses pontos? Então nós vamos colocar cada um deles, ou alguns deles, e nós vamos olhar neste espelho o que a igreja pode ver de si, se ela realmente tem encontrado cada um desses aspectos nela. Dos versos de número 4 a 6. Aliás, vamos começar dos primeiros. Dos versos de número 1 a 3. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Nós conhecemos a verdade que é Cristo Jesus. Ela não é apenas... O primeiro ponto é que se faz necessário. Para nós conhecermos esta verdade, é necessário que nós tomemos dela. E isso nós fazemos nas Escrituras. É impossível nós conhecermos as doutrinas se nós não temos conhecimento da Escritura. Ele está intrinsecamente ligado ao conhecimento de Cristo. Como? Se Deus, já desde o Antigo Testamento, Ele faz uso da forma oral, da fala, da comunicação conosco, com os homens, para se revelar, ou seja, nós temos o entendimento da pessoa de Deus por conta dos seus mandamentos, por conta daquilo que nós percebemos através das Escrituras, o que é aprovado por Deus e o que é reprovado por Deus. E é dessa forma que nós conhecemos a pessoa de Deus. E Deus, ele faz uso da forma oral tanto através dos profetas, aos quais são os veículos do Senhor, para que fale a nós, para que Ele se comunique conosco e se revele a nós. Ele faz uso da pessoa de Cristo, que é a revelação maior, tanto nas suas práticas, nas suas falas, e aí de forma
amplamente na pessoa de Cristo por ser o próprio Deus encarnado. Ele faz uso nas Escrituras, ao qual nós percebemos também e temos a revelação através do Espírito Santo da pessoa de Deus. É impossível nós conhecermos a Cristo, a esta verdade que o mundo não tem e não pode nos oferecer. Nós não podemos conhecer a Ele de forma qualquer outra, senão através das Escrituras. Entretanto, há uma outra importância a qual João, isso é perceptível. João ele fala da pessoa de Cristo, ele faz a afirmação da pessoa de Cristo como Deus, porque ele tem conhecimento dessa verdade. É impossível alguém que não tenha este conhecimento da pessoa de Cristo dizer que ele é a verdade de forma real, e a gente vai ver que há alguns aspectos que vão tornar isso real na fala da pessoa, mas uma pessoa que ela diz com convicção, com certeza, que Jesus ele é Deus, assim como Deus Pai, que Jesus ele o salvou, que Jesus o redimiu. É impossível a pessoa ela ter o conhecimento disso senão pela verdade. E é por isso que senão pela palavra. E é por isso que João ele tem essa capacidade através daquilo que Deus lhe deu, daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Mas entretanto, há algumas outras importâncias que vão tornar isto real, uma evidência no cristão. E João ele vai falar alguns aspectos disso. Por exemplo, no versículo de número 1, João ele diz que ele ama na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem essa verdade. Por causa da verdade se permanece em nós e conosco estará para sempre. E esta verdade, lá no final do versículo de número 3, ele diz, estará conosco. Além de se conhecer a isto, é necessário fazer uso disso. A verdade que é Cristo, ela é conhecida doutrinariamente, ela é conhecida através das Escrituras. Mas o conhecer a verdade, ele é subjetivamente a prática, a vida que ela é orientada por essa verdade. É necessário amar na verdade, é necessário permanecer na verdade, é necessário que ela esteja conosco, é necessário que nós nos amemos uns aos outros na verdade, é necessário que as nossas ações, todas elas, estejam na verdade. Conhecer a verdade, a evidência disto é que ela esteja totalmente enraizada em nós, de forma que ela se faça realmente perceptível e externada. A vida do cristão ela deve ser controlada por isso. Se você ama alguém, que ame na verdade. E aí como que isso se torna real? Se você o faz na pregação, que o faça na verdade. Este é a forma como, uma das formas como nós amamos o nosso próximo, anunciando a ele a verdade, então que seja no amor, na verdade de Cristo. E assim por diante. Nós podemos dizer, não é um sentimento, né? Às vezes a gente pode tornar isso muito romântico. A gente tem o uso da palavra amor hoje de uma forma muito romântica. O amor que nós temos com nossos pais, com nossa esposa, marido, namorada, enfim, no nosso uso comum. Mas esse amor real, que João se refere aqui, e na sua prática, ele está totalmente ligado à prática que ela está de acordo com a realidade, que ela está na verdade. Como que eu amo alguém de acordo com essa realidade que nós dissemos anteriormente? Se nós fomos colocados para a glória de Deus, o amor comum que nós temos entre nós é fruto daquilo que nós temos da parte do Senhor, num bem comum, mas o amor que ele está conectado, e esse amor ao qual João ele tem por esta igreja, que a ama na verdade, é exatamente fruto para a salvação. É o amor ao qual João ele se coloca a escrever essa carta. Quando João ele percebe que há uma necessidade desta igreja, e ele o faz em amor a estes irmãos. Não é apenas o fato de um aconselhamento, numa preocupação que seja supérflua ou secular. Eu vou escrever essa carta aqui porque eu sou um apóstolo, então eu preciso escrever essa carta. João ele realmente se compadece daqueles cristãos
que estavam entre essa igreja e se perderam, bem como daqueles que permanecem, porque Ele os ama e não quer que eles se percam, por conta daquilo que Deus lhe deu, por conta da sua regeneração. Ele é capaz de conhecer essa verdade e amar na verdade. Ele realmente se compadece pelo fato de que os irmãos podem vir a se perder, e é exatamente a ideia, o comentário que nós fizemos ontem, de nós olharmos para nós e vermos como Cristo nos resgatou quando nós éramos pecadores e que Ele nos mantém nele. E esses irmãos, da mesma forma, eles carecem dessa orientação de João. E quando João ele vê essa necessidade, porque os falsos profetas já adentram no meio da igreja, ele não faz apenas para que os irmãos, eu não posso perder esses membros dessa igreja, eu preciso então fazer algo para que eles não saiam da igreja. Não é essa a intenção de João. Para que haja um número de pessoas, para que o cristianismo, religião, não se apague na história. Agora que nós estamos crescendo, não, agora a gente vai se perder. A preocupação de João é exatamente com relação à salvação dessas pessoas. Porque ele sabe que através da palavra é que essas pessoas são salvas e elas permanecem na salvação, por conta das orientações da palavra. É por isso que João ele faz uso dessa carta para orientar os irmãos com este fim, para que eles não se percam. Ele os ama na verdade. E quem ama nessa verdade? Ele diz, não somente eu, mas também todos os que conhecem. Para se amar desta forma, é necessário se conhecer essa verdade que é Cristo. O mundo não é capaz de amar dessa forma. Não há. E aqui João ele vai dizer nitidamente, quem ama são estes, quem conhecem, não apenas ele que conheceu, bem como os outros que vieram a conhecer. O mundo não é capaz de amar. O mundo não se preocupa com o homem ímpio, não se preocupa com a sua própria salvação, que dirá do seu próximo. Se ele vira a sua vida a passos para a perdição, os seus conselhos ao seu próximo são também orientados para isto, para as práticas errôneas e assim por diante. Então conhecer essa verdade não é apenas ter um entendimento do conjunto de doutrinas. É uma coisa que nós temos que ter isso bem nítido. As doutrinas elas são primordiais para que nós possamos ter a prática. É necessário conhecer para se praticar, mas não se pode conhecer e não praticar. Talvez nós podemos até conhecer teoricamente, conjunto de coisas, conjunto de ensinamentos, de doutrinas, mas não vir a ter isso enraizado em nós. Se nós não amamos o nosso próximo dessa forma, há uma contradição com relação a isso. Tudo aquilo que nós planejamos, que nós agimos, tudo que nós pensamos deve estar totalmente ligado a isto, se nós conhecemos esta verdade realmente. Então João ele vai falar a respeito disso, a respeito desta verdade, exatamente em contraponto aos falsos ensinos, que era um pensamento totalmente mentiroso e fora desta realidade. A ideia de que há com relação a esta vida fora da verdade é como nós podemos ver hoje dentro dos templos uma pessoa em que ela tira os seus dias, sei lá, que seja 3 dias da sua semana e um domingo, para ela estar dentro da igreja, mas ela não faz parte daquilo, ela não foi chamada por Cristo, ela não vive aquilo realmente, mas ela está lá por qualquer outra motivação que seja, por simpatizar-se com o grupo de pessoas, por se sentir bem emocionalmente, ou por qualquer outro motivo que seja, mas ela não está lá pelo motivo real. Então ela está lá vivendo a sua vida em uma mentira e perdendo o seu tempo, para falar a verdade.
nesse sentido de estar lá, perdendo seu tempo porque ela poderia fazer qualquer outras coisas de acordo com o que ela realmente vive para quê. Se ela vive do mundo, então que ela viva no mundo. E a ideia do cristão em que ele, do mesmo modo, ele não conhece essa verdade, ele não vive de acordo com ela, aliás, do cristão não, perdão, do crente ou das pessoas inseridas nas congregações, nas organizações religiosas, é a mesma na sua vida comum. Ele professa, ele diz, mas ele não pratica isso do mesmo modo. Em determinados momentos, a sua vida não é orientada pela palavra, pela verdade. Em determinado momento, se ele se deparar com uma situação na qual ele possa ter uma prática errônea, imoral, corrupta, ele certamente cederá. Porque ele está inserido no meio das igrejas. Mas a sua vida vive a fim de pecar. Vive ainda nos modos mundanos. Numa primeira oferta em que ele recebe de um suborno ou de poder ser beneficiado com algo, ele cede. Porque a sua orientação não é a orientação que Cristo deixou. Num primeiro momento em que ele recebe uma proposta de um relacionamento fora do casamento, ele cede. É uma pessoa que ela está inserida dentro da igreja organizacional, mas ela está perdendo seu tempo. Ela está realmente vivendo fora daquilo. Ela não conhece a verdade e não a pratica. É necessário que se conheça para se obter a transformação, para se obter uma ética cristã. E é o que as igrejas hoje não possuem. Pessoas em que estão inseridas dentro das igrejas, eles estão meio a escândalos. A gente vê pastores que recebem este título, né, entre as igrejas organizacionais, mas estão envolvidos em escândalos políticos, extraconjugais e tantos outros. A gente vê tanto desses que estão em evidências e que mancham muito mais o nome do cristianismo, coisa que a igreja não deveria de deixar acontecer. A gente vai ver isso mais à frente. E porque as suas vidas não estão em Cristo, não estão nesta verdade. Eles se adequam, eles tomam forma de cristãos, mas não são. No seu interior, eles não fazem uso, até porque não tem essa verdade que é Cristo. Eles vivem em fim das coisas do mundo e trocam esta verdade pela mentira do mundo. E é o engano que o pecado faz. A gente hoje, quando nós conhecemos essa riqueza, o valor do Evangelho, e nós vemos pessoas que elas trocam essa riqueza por coisas tão vazias e sem valor do mundo. Elas optam. Se nós colocarmos, você tem a verdade de Cristo, a salvação, a vida digna de ser vivida, vida abundante em Cristo, e você tem a vida do mundo, com as suas regalias, com seus prazeres, mas que não leva a fim nenhum. A pessoa opta por aquilo. Ela troca realmente. É evidente hoje no meio das nossas igrejas brasileiras. E a gente pode até dizer, se nós formos falar só das igrejas brasileiras, igrejas, quando eu digo neste sentido, os cristãos que estão dentro delas, como igrejas que deveriam ser, eles têm teoricamente o conhecimento deste evangelho, mas eles trocam. Eles têm a Bíblia em suas mãos, mas eles trocam pelo mundo. Eles optam pela mentira do mundo, em viver em desacordo com essa realidade, em viver em desacordo com aquilo que nós somos postos para a glória de Deus. E eles vivem a pecar numa tentativa de se obter a glória própria. No texto algum tempo atrás eu vi um sermão, não me lembro de qual pastor, reverendo, mas no texto de 1 Romanos,
E Paulo ele traz algumas características com relação ao fato de que as pessoas elas tomaram coisas para serem os seus deuses, né, para darem adoração ou glória, e quando nos finais nos últimos versos, pelo menos nesse assunto da imoralidade que era comum na época, do pecado, ao qual está sendo tratado ali, como as pessoas, quando Deus as entrega as suas práticas e como elas vivem as suas paixões carnais, e aí ali naquele assunto, mas como qualquer outro, quando a pessoa ela vive a fim do pecado, é uma tentativa de ela própria ser o seu Deus. Ela vive de acordo com numa percepção própria e comum, como se ela vivesse as suas próprias vontades. Eu sou o meu próprio Deus, eu vivo de acordo com as minhas orientações. Então as pessoas elas tornam, assim como Paulo ele vai discorrer a respeito delas tomarem deuses para si, elas também fazem na tentativa de se obter, de se colocarem como deuses de suas próprias vidas, de roubarem o lugar de Deus e se colocarem, assim como a questão do pecado e de Satanás, de querer ser igual a Deus. E é isso que essas pessoas fazem quando trocam a verdade do Evangelho pela mentira do mundo e querem ser deuses de suas próprias vidas. Dos versos de número 4 a 6, o texto diz: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. E aqui é o segundo ponto, que nós andemos em amor. É a segunda orientação que nós retiramos aqui do texto da carta de João. É perceptível já no início do verso de número 4, como João ele demonstra a sua alegria por aqueles que andam no amor. Então há uma aprovação. João, o sentimento dele é de alegria com relação a estes, porque ele aprova essa prática, porque ela está de acordo com aquilo que é correto, com aquilo que é real. João ele vai falar a respeito de apenas alguns dos seus filhos e que receberam isso da parte do Pai. E alguns é exatamente o que nós vamos ver no de número 7, mas para que a gente adeque aqui o porquê ele faz essa referência a apenas a alguns. Por conta de no versículo de número 7 ele vai fazer uma referência a alguns cristãos, a estes anticristos e enganadores, e ele vai dizer que eles saíram pelo mundo afora. E a referência no texto original, bem como em algumas outras traduções, é que eles saíram ao mundo. E João ele vai tratar isso também, ele faz uso disso como nós falamos daqui, quando João ele vai falar a respeito de pessoas que saíram do meio de nós, lá na primeira epístola, mas eles não eram os nossos. João ele está se referindo a pessoas que eram do meio dessa congregação e saíram dela. É por isso que nem todos eles andam de acordo com este sentimento de alegria que João ele diz aqui no versículo de número 4. Neste trecho, João ele vai fazer uso da palavra mandamento também por 4 vezes. E aí a gente deve se perguntar, mas por quê? Né? Em 3 versículos, numa fala ajustada e até curta, João ele faz o uso da palavra mandamento por 4 vezes. E por quê? Primeiro que nós vamos ver aqui, com relação ao mandamento que nós recebemos da parte de Deus, a primeira importância é que estes irmãos, estes que são aprovados, estes alguns, nós temos que observar a importância das partes pormenores, que é o fato de que nós recebemos isto como dom de Deus, como fruto a nossa salvação. Isso vem da parte de Deus, assim como nós vemos lá em João 6, quando Jesus ele diz que ninguém vem ao Pai se ele não trouxer, que ninguém vem a mim, que ele é o caminho, e assim por diante, que não é possível. Esses alguns que são aprovados,
que são a alegria que João expressa, eles receberam da parte de Deus. No versículo de número 5 é claro que este não é um novo mandamento. Tanto como nós dissemos lá com relação às falas de Jesus, como na antiga aliança. Rapidamente vou pedir para que você abra aí em Levíticos, capítulo de número 19. Perdão, capítulo de número 10, verso 19. Capítulo de número 19, realmente, perdão. 19, 18. Capítulo 19, verso 18. O texto diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na antiga aliança, aqui o texto ele já é nítido como o mandamento do Senhor com relação ao amor ao próximo, mas a gente vê isso bem nítido e corrente nas falas de Deus, e a gente vê como há a vontade de Deus nisso, ao próximo, quando Deus ordena que nós amemos ao próximo, bem como ele ressalta na antiga aliança a questão do cuidado com o estrangeiro, com a viúva, com o órfão, com o pobre. E aí é aquele entendimento que nós temos. A questão que se Deus ele ordena é porque isso faz parte da vontade dele. Este amor, este cuidado juntamente com o amor, assim como a gente vê lá em Isaías, na prática do verdadeiro evangelho, de um verdadeiro evangelho, de forma que isso se torna evidente nas nossas ações quando nós amamos o nosso próximo. E como isso é corrente já desde a antiga aliança, não é algo que Cristo... antes era a lei, apenas a lei, mas não precisa nem de amor. Quando a partir de Cristo é que agora a gente tem que amar. Cristo falou lá que tudo foi resumido em amar a Deus e amar o próximo. Não, João, quando ele se refere ao fato de que isso não é um novo mandamento, é tanto com relação à antiga aliança, bem como, lógico, na interpretação na pessoa de Cristo, como isso se torna muito mais amplo e evidente à igreja do Senhor. Como isso é exemplificado em Cristo. Ele traz uma nova ênfase, bem como o exemplo nas suas ações. E aí João ele procura fazer uso exatamente disso, como nós já falamos anteriormente, por contrapor a ideia de um novo mandamento e por evidenciar a sua prática. A ideia aqui do mandamento, ele está totalmente vinculado a esta alegria, à boa prática na obediência ao mandamento do Senhor. Estes a qual se alegram, eles vivem de acordo com, ou seja, eles são obedientes a isto. Se nós conhecermos essa verdade, a obediência, a submissão ao mandamento do Senhor, ela é necessária e totalmente necessária. É impossível nós conhecermos, é impossível nós dizermos que nós temos isso enraizado em nós, mas eu desobedeço. Não é. Eu tenho a orientação de um cristão. Mas eu desobedeço a todos os mandamentos. É por isso que a lei ela veio tanto para nos mostrar essa vontade de Deus, a revelação, o pecado, para nos mostrar o pecado com relação às desaprovações de Deus, a pessoa de Cristo, a necessidade que nós tínhamos no Salvador. Mas a lei, ela se faz ainda por necessária no que nós conhecemos a vontade de Deus Pai às nossas vidas. E é necessário que nós vivamos em obediência a isto. Então o mandamento, a ideia de que João enfaticamente ele frisa essa ideia dos mandamentos, do mandamento do Senhor a cada um de nós, é que nós andemos nisso. Versículo de número 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis
neste amor. É a obediência ao Senhor. Tanto no amor, a prática disto, a prática dos mandamentos, não de uma forma enfadonha, mas quando nós temos a regeneração, a nossa transformação, é isto ao qual nós nos adequamos, é isso ao qual nós desejamos, é para isso que nós vivemos, para esta verdade. Como se já não houvesse interesse qualquer nas coisas seculares. E como se não, na verdade já não deve mais se haver, mas sim nas práticas de acordo com os mandamentos do Senhor e a sua obediência. E como a igreja erra o alvo também com relação a isso. O primeiro ponto é que pela falta de se conhecer essa verdade, como nós vimos no primeiro ponto, no primeiro tópico, é que é impossível se obedecer a algo que eu desconheço. É impossível não conhecer os mandamentos do Senhor e querer obedecer a cada um deles, como se fosse por uma mera sorte. Eu nasci ou eu fui inspirado, assim como algumas pessoas dizem, né, que há salvação em outros deuses ou em qualquer outra religião. Como se, por exemplo, o Buda ele fosse capaz, nos seus ensinamentos, de te disciplinar ou te ensinar a como ter uma boa prática, que também não é a nossa condição de salvação, as obras é por Cristo, mas ainda se fosse pelas questões de ação. Como se nós obtêssemos então uma forma de acordo aos mandamentos do Senhor, mas fora da Bíblia. Buda ensinou uma forma em uma outra religião como se obter as questões morais de um cristão, ética de um cristão, como agir conforme um cristão, mas isso que ensinou foi Buda. É impossível com que nós recebamos isso de qualquer outra religião ou de que isso caia do céu sobre nós. Eu não conheço as doutrinas, mas Deus me deu e eu obedeço os seus mandamentos. Nem sei quais são eles, mas Deus me transformou em uma pessoa que obedece os seus mandamentos. É impossível que isso ocorra. Então a falha da igreja com relação à obediência aos mandamentos do Senhor, ela já é corrente do primeiro ponto, de que ela não os conhece, não conhece a verdade de Cristo e não pode seguir, não pode andar nessa verdade por conta de que Cristo é a verdade, o caminho. É impossível andar no caminho que é Cristo se não o conhece. Não pode haver um real amor com relação a isto. Nós falamos aqui na aprovação de João a estes que andam conforme o mandamento do Senhor, na prática do amor, e como a igreja evangeliza um perdido em amor, se ela não tem essa palavra que salva. Impossível. Como que a igreja, no seu seio, ela pode desfrutar de uma comunhão, se ela também não conhece a real comunhão que deve haver dentro da igreja? Se as suas práticas elas são seculares apenas, e elas vivem através disso. Nós vamos nos reunir hoje para quê? Vamos cantar juntos. Olha que comunhão, isso não é comunhão. Se o faz para os ventos ou para as paredes, nós cantamos nas paredes. Isso não é comunhão. Se for nesse sentido da prática do culto, então, no mínimo, seja uma igreja que ela se reúne para cultuar o mesmo Deus. Aí é um fim de comunhão. No seu amor, no anúncio, na missão que Cristo nos deixou, de apregoarmos a palavra do Senhor ao perdido, de levarmos esta palavra aqui cativo, mas nós não obtemos. Se nós não recebemos da parte de Deus, o que levaremos? Como na resposta do apóstolo, do discípulo a Jesus, quando Jesus enfaticamente em seu sermão ele diz aos seus discípulos que porventura eles não querem também seguir com a multidão que saía de sua presença por conta de sua fala dura. E o discípulo responde então: mas para onde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? E nós anunciaremos a quem? Se nós não temos esse Deus que tem essas palavras de vida eterna. O último ponto, para nós finalizarmos, dos versos de número 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço,
mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá as boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Esse último ponto foi um dos pontos que mais me chocou, tanto na igreja organizacional, como eu diria que para mim mesmo, né, quando eu me deparei com isso nos estudos, para fazer o resumo da nossa atividade da carta aqui de João. E como a igreja ela erra mesmo, e como nós, se nós discordarmos, nós também passamos a errar com relação a isso. João ele muda totalmente o cenário, como nós dissemos aqui, ele vem fazendo toda a orientação doutrinária a esses irmãos de como proceder na orientação da palavra do mandamento do Senhor. E aqui como ele já muda, a tônica aqui já passa tanto na sua fala, no seu assunto com relação ao alerta, como também em externar a sua preocupação com esses irmãos. E este é o terceiro ponto, que nós permaneçamos nessa verdade que nós conhecemos e andamos, para que nós não venhamos a nos perder. Alguns pontos que são principais aqui é com relação já primeiro, se João ele se preocupa com relação a isto, é necessário que a igreja ela vigie, que estes irmãos vigiem com relação a isso. Se é uma preocupação do apóstolo, se é evidente esse pensamento corrente, se outros irmãos já vieram a se desviar por conta disso, não vigiar já é o primeiro erro. Como se fosse negar o que se está ocorrendo. É negar a problemática que se ocorre entre os irmãos. É como uma igreja que ela vê as suas deficiências. Ela vê que as pessoas, a sua membresia, a sua plateia, eles não têm as suas ações transformadas. Adentraram 10 novos convertidos na igreja. Aliás, adentraram 10 novos membros na igreja organizacional. E eles vieram com uma bagagem totalmente mundana. E eles estão lá já há 5 anos. É um grande número de anos, né? Mas eu vou colocar 5 para ninguém duvidar que já era tempo de eles terem chance ao conhecimento da palavra e a sua conversão. Mas as suas práticas continuam a mesma. E a igreja ela olha para isso, o grupo de pessoas continua com as suas mesmas ações. E ela não enxerga a problemática que há primeira do púlpito, da falta da pregação e do ensino. Mas eles não mudaram, mas vamos continuar assim mesmo. É negar o problema que se ocorre, se não vigiar com relação a isto, com relação aos falsos mestres, aos que estavam no meio da igreja e saíram por conta do falso ensinamento, é negar a problemática que se ocorre. Então, a vigilância, tanto na observação dos mandamentos, como João vai falar anteriormente, como na vigilância espiritual, é errar o alvo também com relação a isso, porque é o ensinamento do Senhor. A observação à sã doutrina, como também as orações e vigiar com relação a esses irmãos. E isso a gente vai ver do verso de número 7 ao de número 11. Tanto nos cuidados que João a sua preocupação que João vai externar, como ele diz, acautelai-vos, como ele trata esses irmãos que saíram da igreja, como ele diz, afastai-vos dele, né? Num outro verbo aqui, mas é esta a ideia de João. Não compactue com eles, não os recebam entre vós, não os saudeis sequer. O primeiro erro é exatamente pelo fato de não crer em Cristo vindo em carne, que é um agravante com relação ao nosso Senhor, ao nosso Deus, que veio ao mundo, que se fez carne, como diz a palavra do Senhor,
para morrer por nós, que veio ao mundo em carne para que, e assim era necessário, que se usurpou de sua glória e se fez maldição por nós em forma de corpo e pecado por nós. É negar, eu acho que já desde a sua vinda até a qualquer uma das ações, dos ensinos, dos evangelhos, da sua morte na cruz, quando se nega o fato de que Jesus ele veio em carne, é negar tudo isso. É negar a pessoa de Deus naquilo que se fazia necessário, naquilo que Ele planejou e a fim de nos salvar já desde antes de todas as coisas, e é desconstruir tudo isso. É desconstruir tanto a questão da sua grandiosidade, do valor do sacrifício, da salvação, do poder e da magnificência de Deus, do seu plano que é plenamente correto e maravilhoso, e destruir tudo isso, jogar por água abaixo mesmo, como se Deus fizesse a cada uma dessas coisas e Ele se fizesse em forma por nós, mas nós o negamos. Não, Ele não veio em carne. E parece ser algo até pequeno, né, quando nós vemos apenas, ele não veio em carne. E parece que ele não fere a toda esta gama de coisas. E é o que a preocupação de João, porque não é um pequeno erro, um pequeno deslize, é ferir mesmo a pessoa de Deus, o Filho, Jesus Cristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina é tanto o Pai como o Filho. Aqui João lhe faz um alerta que para os nossos dias parece que é direto. Como não proceder com relação aos falsos ensinamentos e como conhecer a cada um deles. Aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo, aquilo que é além da Bíblia, aquilo que é além do que os apóstolos têm ensinado, não permanece em Deus. E quem permanece e tem o Pai e o Filho é aquele que tem a doutrina. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas novas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas más obras, das suas obras más. E aqui mais um ponto que se divergem em muitos. Como João ele vai tratar desses falsos mestres como pessoas desastrosas para o meio dos cristãos, para a sociedade, e como são instrumentos de Satanás, por isso que ele os chama de enganadores e anticristo. Como eles são capazes de levar vidas a perdições, como tem levado, e como eles são vermes no meio da igreja que corrompem, que corroem aqueles que estão entre os cristãos, aqueles que estão dentro das organizações, e aqui no tempo da escrita, no contexto, como se faz eles adentrando sorrateiramente entre os irmãos e levando tantos a desvirtuar aquilo que eles têm ensinado. É por isso que ele diz que vocês permaneçam e receberdes o completo galardão daquilo que nós temos lhes ensinado. Mas esses vermes, esses anticristos, esses enganadores estão no meio da igreja e os irmãos os recebem. E ele o trata desta forma, e eu uso até o termo verme por conta de que nós tenhamos a percepção de quão desastroso é realmente as ações destes, que são instrumentos de Satanás. E João ele é até áspero com relação a isto, e nós podemos perceber no verso de número 10 e 11, que estes que não trazem essa doutrina, não os recebais em vossa casa, nem lhe deis
boas-vindas, não o saudeis, não compartilhe com ele de cada uma dessas coisas, das coisas comuns ou das coisas muito menos ligadas ao Evangelho. Era comum aqui na época a questão da hospitalidade de pessoas, de pastores, que eles eram itinerantes e que eles iam para igrejas e outras. Assim como, por exemplo, a gente viu Paulo nas suas obras missionárias, e como eles recebiam. Mas João diz a estes, não, eles não são parte nossa, eles não têm nada conosco, nós não temos nada a compartilhar com ele, e muito menos ele conosco. Rejeitai a cada um destes. É isto que João está dizendo. Não tratai cada um deles apenas como pessoas que devem ser colocadas aos nossos púlpitos, ou devem muito menos ensinar, ou como se eles estivessem no meio de nós e fizessem parte de nós. Não, eles não são parte de nós. Eles não têm o direito de serem chamados de cristãos. Estes gnósticos, com todos esses pensamentos errôneos, e eles querem ser chamados de cristãos. Não, eles não são. Eles não têm o direito de estar no meio de nós. E é isso que João está dizendo. Não compartilhe com eles, tanto nas coisas comuns, como se você cruzar com ele, rejeite mesmo. Tratar ele lá, como a gente vê no texto de Mateus, como um publicano. Ele não é nosso. E o que a igreja hoje faz com relação a cada uma dessas coisas? Alguns erros. E, novamente eu digo, os aspectos aqui são com relação à nossa igreja hoje brasileira, né? As nossas organizações. Mas que nós tomemos uso disso para nós, né? A gente tem uma certa dificuldade. E eu falo isso até bastante porque eu vejo isso para mim. Eu procuro tomar cuidado com relação a isso. Como eu sei que de mim mesmo, na minha natureza, eu tenho uma dificuldade por tomar uso da palavra do Senhor, por tomar uso do apontamento que ela me faz e dizer, realmente eu estou errando, eu realmente devo ser apontado, e ela está apontando para mim, não é para o meu próximo. Como se eu estivesse sentado na cadeira de uma igreja, e aí o pastor pega, você precisa parar de pecar, e aí ele fala, você precisa parar de mentir. Eu minto, mas eu falo, ó, tá vendo? Minha mãe mente, essa é pra ela. Só que aquilo, nas minhas práticas comuns, no meu dia a dia, eu estou sendo apontado pela palavra do Senhor, mas não, eu levo isso para um terceiro, para um quarto, quinto, sexto, segundo, qualquer que seja, mais ou menos para mim. E que nós façamos uso disso, que nós não tomemos isso. É como eu disse, particularmente, com relação a estes últimos versículos, para mim foi algo que realmente me trouxe um alerta. Tanto para a igreja organizacional como para nós, principalmente a cada um destes pontos. As nossas igrejas hoje permitem com que homens, esses falsos mestres, manchem o nome por cristianismo. Não, e aí não a questão religiosa mesmo, mas aqueles que são realmente a igreja do Senhor e são confundidos e são ofuscados por estes falsos mestres, dessas falsas organizações também, dessas seitas. Como a gente vê, como essa teologia da prosperidade, ela traz desastres para o meio cristão. É comum hoje a gente escutar brincadeiras cheias de verdades com relação a ir à igreja e você ter que dar dinheiro. E como isso desconstrói um trabalho que foi feito pelos apóstolos, que foi feito pela igreja verdadeira, e ele é manchado por conta disso. Como é desvalorizado, como a gente vê uma ideia hoje totalmente cômica em vídeos na internet com relação à igreja, como isso se tornou totalmente mundano, como a igreja é desvalorizada na sociedade como um nada, como ela não tem expressão alguma nas questões sociais, e se ela tentar ter, ela não tem o valor para isso, tanto no fato de que ela se deixou e se omitiu disso, mas porque hoje ela é levada como um agrupamento de pessoas que se reúnem e habitolados e cabeça fechada
e se reúnem apenas para estarem juntos e cantarem, dar dinheiro na igreja e ensinarem e viver uma vida para o solteiro sem sexo e viver uma vida de santidade, porque é o santo, na verdade não é santidade, é o santarrão. E como a igreja ela se tornou totalmente desvalorizada por conta destes falsos mestres. E a igreja ela permite isso, porque ela não faz como João, que procura alertar, que procura denunciar, e principalmente a igreja hoje cristã, que deveria sim falar contra e falar isso em público com relação a estes outros, que levam o nome de cristão, mas não são, como João disse. Eles não têm parte conosco, mas levam o nome, assim como os gnósticos procuravam levar nesta época. Mas João, assim como tantos outros, combatem a isso para que se haja a percepção de que são coisas diferentes, o real cristianismo e a qualquer seita que tem que se adequar a formas e assim por diante. E mais do que isso, a igreja, além de não denunciar, ela permite com que esses falsos mestres adentrem aos seus templos, tomem os seus púlpitos para falar em nome de um falso Deus. E é o que João ele diz aqui com relação a não permitam. Não lhes deem hospitalidade e não permitam que eles estejam no meio da congregação e muito menos que façam uso da palavra do Senhor para falar dessas atrocidades. É como se nós colocássemos hoje um bêbado, alguém que nós conhecemos, de repente no nosso bairro, que ela tem práticas totalmente deturpadas, e colocássemos eles em nosso púlpito para pregarmos, vamos aprender com ele, porque ele tem muito que nos ensinar. É a mesma coisa, só que é pior ainda, porque estes procuram sorrateiramente dizer que são e fazem uma mescla de ideias e experiências como se fossem favoráveis em um discurso até de repente bem ajustado moralmente, de forma social, como se fosse um discurso de amor ao próximo, em aceitação às suas más práticas, mas nós devemos respeitá-lo. E parece até bonito, né? Mas na verdade são errôneas quando colocadas diante da palavra de Deus, que é o nosso guia. Uma igreja que ela não denuncia, João ele vai falar que é a respeito da aceitação, no versículo de número 11. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. E aqui o boas-vindas, ele está falando no versículo de número 10 com relação ao recebimento deles no meio da congregação, na hospitalidade ou no ceder o espaço, isso vai incluir, né? Mas aqui a boas-vindas é muito mais a aceitação daquilo. A ideia, exatamente essa ideia de que a igreja ela aceita socialmente, ou diante da sociedade, uma pessoa levar o nome de cristão, mas ela não ser um verdadeiro cristão, ela está dizendo que ela está de acordo com isso. É como se ela dissesse, não, realmente ele é um cristão, ele faz parte do nosso grupo aqui. Mas ele leva a igreja X e N aceitas, a universal, e essa ideia de mística que se ocorre no nosso meio, e a ideia é que não, nós aceitamos, realmente eles levam o nome, e se a igreja permite, eles realmente são. Socialmente as pessoas compreendem dessa forma. E aqui o dar boas-vindas é exatamente a isto, é compactuar. É como se eu soubesse que o Júnior ele é um falso profeta, e eu sou um verdadeiro cristão, mas na rua eu o encontro e eu cumprimento como se ele fosse parte minha. Eu estou dizendo para a sociedade que ele é um cristão, que eu estou de acordo com a vida que ele leva, eu estou de acordo com o que ele prega. E é isso que a igreja faz. E o que João diz que muito me choca é exatamente de que nós tomamos essas más obras para nós quando nós somos cúmplices disso. Quando nós damos essas boas-vindas a estes falsos profetas. Quando nós permitimos que eles façam uso do nome cristão para dizerem que são, e nós nos calamos, nós somos cúmplices das suas más obras. E isso
é um agravante que a igreja hoje ela não percebe mesmo, e ela faz como se fosse uma coisa não. A gente só não... Eu estou aqui falando da verdade e ele está lá falando da mentira dele. Eu não vou falar nada, mas eu não sou de acordo. Mas beleza, ninguém precisa saber disso. Quando na verdade ela está dizendo que sim, nós temos parte com estes também. E ele é bem-vindo em nosso meio. Este, para mim, e dentre todos estes, é um dos piores erros, porque essas práticas más se tornam, é o que João faz. Nós tomamos partes dela, quando nós não denunciamos, quando nós não nos opomos, e é o que a igreja cristã hoje deveria de fazer, e peca de forma desastrosa com isto, e não percebe. Este é o pior, é como se tivesse se tornado comum a permissão de a deturpação do cristianismo em nosso meio. E a nós que somos a igreja do Senhor, é necessário que nós peçamos misericórdia. Eu tenho feito isso já desses dias e peço que o Senhor me ajude, nos ajude, igreja como um todo, para que nós tenhamos voz ativa na nossa sociedade com relação a esses alertas, com relação à denúncia disso de forma eficaz mesmo, de forma que o Senhor nos dê um plano para que isso ocorra, porque hoje isso já se tornou comum, e tão comum que está arraigado de tal forma que quando você diz para uma pessoa que ela não é cristã, ou que ela já foi de uma igreja cristã e ela tem essa percepção de uma ideia neopentecostal, ou de prosperidade, ou de obras, e você vai tentar explicar para ela, não, isso aqui é uma coisa, isso é o falso cristianismo. Falso cristianismo não existe, essa falsa doutrina, e este é o cristianismo. É difícil da pessoa entender, e dizer isso hoje para a sociedade é uma coisa muito difícil, de você conseguir dizer, não, ele não tem parte conosco, porque já se permitiu, já é evidenciado na mente das pessoas de que é comum. Aquilo é igreja, qualquer igreja, igreja universal do reino de Deus. Se tiver lá Jesus Cristo, então isso aqui é cristão. O que importa é a placa, ele está falando que ele é cristão, então ele faz parte. É difícil conseguir hoje tirar da mente das pessoas de que ao joio e o trigo, ou tantas outras figuras que a Bíblia ela nos deixa, a ovelha e o lobo, e de que isso é tão próximo, e como o mundo não pode entender, e como a igreja se cala diante disso. É necessário que nós, nos aconselhamentos aqui de João, aprendamos verdadeiramente com os mandamentos do Senhor, porque se nós queremos combater a cada uma dessas coisas, é necessário que nós tenhamos as armas para isso, que nós tenhamos, assim como João, a verdadeira doutrina para se combater ao falso ensino. E misericórdia da parte do Senhor para que Ele nos ajude e que Ele nos dê fé, porque é realmente um trabalho hoje difícil. E por muitas vezes nós podemos nos deparar com essa dificuldade e nos desanimarmos. Que o Senhor nos dê fé e esperança e nos conduza a isso, a combatermos isto. E muitas são as afrontas que sobrevirão, ainda mais por estarmos em meio à sociedade, e uma sociedade também corrupta e piedosa, e que o Senhor nos dê êxito nisso, que o Senhor nos dê êxito na pregação e forças para isso, que nós em nossas entranhas venhamos viver a este verdadeiro Evangelho, a verdade de Cristo, que é Cristo, e que as nossas ações estejam também ligadas a isso. Que Ele seja essa verdade soberana sobre nós, que Ele reine sobre nós, e reine também sobre as nossas dificuldades e pecados, e que nos seus alertas, na palavra do Senhor, que nós deixemos o pecado e nos desvinculemos disso, e em cada uma das nossas ações, e principalmente no combate ao falso ensino, à falsa doutrina. E se nós amamos realmente ao Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que no mínimo nós
tenhamos o cuidado, a preocupação e o zelo por este nome de Jesus nesta terra, que ele não seja evidenciado como por tantas igrejas ensinada erroneamente a tantas pessoas, e que nós venhamos dizer quem ele realmente é, que ele não é um profeta, que ele não é um revolucionário, de que ele não é apenas parte da história, mas de que ele é verdadeiramente o nosso Salvador, e de que ele requer de nós esta glória que lhe é devida, bem como a obediência aos seus mandamentos e à sua vontade que estão prescritos na sua palavra. E que o Senhor nos ajude. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, ó Senhor, pelo teu infinito amor. Pedimos, ó Senhor, que tu nos ajude, ó Deus, porque grandes são os trabalhos que nós temos a fazer, ó Pai, que o Senhor nos tem mostrado. Mas nós, Pai, de nós mesmos não temos meios, não temos movimentos, ações, ó Senhor, que possam mudar, ó Senhor, este cenário, que possam, ó Senhor, confrontar o homem, confrontar, o Senhor, as falsas religiões, as organizações do Senhor, que de forma até perspicaz, o Senhor, procuram o engano, e de forma consciente o engano, o Senhor, a tantos e pessoas que carecem, o Senhor, de Ti. Nós pedimos o Teu auxílio, Pai, porque o Senhor nos deixou uma missão. E nós sabemos que ela não é fácil, nós sabemos que ela requer do Teu Espírito Santo em nós, para que nós o façamos. Assim como Tu fizeste, ó Senhor, aos Teus discípulos, ó Senhor, deixando os Teus ensinamentos, ó Senhor, mas colocando sobre eles o Teu Espírito Santo, da Tua porção para pregar a Tua palavra, e deste mesmo Espírito, ó Senhor, para convencer as pessoas e para serem, ó Senhor, uma influência grandiosa no meio, ó Senhor, social, no meio religioso, político, ó Senhor, em toda evidência, ó Senhor, da vida, que nós possamos fazer, ó Pai. Que nós venhamos a pregar a Tua palavra e que nós estejamos inseridos e que nós tenhamos, ó Senhor, de Ti planos, sim, ó Deus, para fazermos, ó Senhor, esta obra. Que nós sejamos, ó Senhor, iluminados por Ti, Pai. Porque o cenário é dificultoso. E nós, ó Senhor, pedimos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos e tenha misericórdia de nós, pois falhamos muitas vezes e erramos, ó Senhor. Erramos por falta de observância, erramos, ó Senhor, por falta de vigilância e erramos, ó Senhor, inconscientemente. Que o Senhor trate em nós e transforme-nos, ó Senhor. E que em nós haja, ó Senhor, o Teu nome aos nossos lábios, para que haja vida também ao próximo. Porque Tu és vida, ó Senhor, a nós. E que o Senhor seja vida a muitos, aos quais o Senhor chamou. Que Tu nos leve, ó Senhor, ao passo dos Teus caminhos, nos Teus caminhos e nas Tuas veredas, ó Jesus Cristo. É o que nós te pedimos em Teu santo e glorioso nome. Amém.